Fala galera, beleza? Meu nome é Douglas, eu sou irmão do Lucas e esse é um dos tipos de conteúdo que nós vamos estar gravando em conjunto, porque eu tenho um pouco mais de facilidade com apresentações de slides e tal, e acreditamos que com certos conteúdos isso possa facilitar a sua compreensão dos assuntos que nós queremos te passar, beleza? Ah, Hoje nós estamos trazendo um assunto muito legal e por mais que muitos falem, ele é abordado minimamente no jogo todo. Como vocês podem ver na tela, o assunto será zoning. E começando da base mesmo, né? O que é zoning? E basicamente a gente consegue colocar isso numa frase e nada mais é do que uma zona do mapa que, se ultrapassada, pode gerar algum tipo de perigo. Todas as vezes que você encontrar alguma situação assim nos seus jogos, você identificará uma situação de zoning, beleza? E para que um zoning seja chamado de zoning, a gente precisa de ter dois agentes no campo de batalha. E no caso, nós vamos chamar eles de agentes porque não necessariamente precisa ser um contra um. Pode ser também um 5 contra 5, um 3 contra 3 ou qualquer outra situação de jogo parecida com isso. E o primeiro agente que a gente vai falar aqui é o causador de zoning. Em geral, são campeões com habilidades potenciais, ou seja, com potencial de causar muito dano a ponto de gerar uma morte ou piorar a situação do inimigo em lane. Beleza? A frase ficou muito longa, mas muito bem explicativa. O modo mais simples de ver isso é em uma partida, como na imagem da direita que a gente colocou aqui. Nela você consegue ver uma Akali dando zone numa Orianna, né? O espaço pintado em vermelho, ele representa uma região de perigo para a Orianna. E se a Orianna, por acaso, decidir entrar nessa zona de perigo, ela vai receber dano da Akali. Porque a Akali estará em uma situação vantajosa em que todas as habilidades dela terão um range para causar o maior dano possível naquele espaço de tempo. Exemplos de campeões que conseguem dar zone facilmente são aqueles que têm muito dano no combo de suas habilidades. Alguns exemplos que a gente pode citar é o Talon, que tem muito dano mesmo nos níveis mais baixos, logo no começo da partida. A Riven, quando ela encaixa todo o dano com seu kit. E em alguns matchups a gente pode falar que o Yasuo também consegue ficar muito livre quando ele quer começar a realizar trocas agressivas. E logicamente existem muito mais campeões que fazem isso, só que se eu fosse falar todos eles aqui para você, a gente ia perder um bom tempo explicando tudo isso aí. E o segundo tipo de gente que a gente vai falar aqui é o recebedor de zone. Em geral, são campeões que não conseguem causar ou devolver dano à altura contra o oponente durante uma troca. Muitas vezes esses campeões são aqueles que escalam e portanto eles têm pouca força no início de jogo. Exemplos de campeões que podem ser zoneados em lane facilmente são Anivia, Orianna, Ashe, Soraka, entre outros. Do mesmo modo como se a gente fosse listar todos os causadores iríamos ficar muito tempo, com os recebedores também seria a mesma coisa. Além do tipo de zone em lane que a gente acabou de citar, no caso o 1 contra 1, existem outros tipos de zoning também que são pouco falados pela maioria das pessoas. E a gente vai tratar de cada um deles agora. São eles o zoning de susto, o zoning de movimento, zoning de roaming, zoning de mapa e por último o zoning de jogo. Agora vamos nos aprofundar em cada um deles para entender melhor como esses tipos de zonings funcionam. Então vamos começar pelo zoning de susto. O zoning de susto é mais comum a gente ver com campeões que conseguem ficar invisível, assim impedindo os adversários de fazer alguma movimentação ou até mesmo alguma passagem de um lado para o outro. Então vamos conferir alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, repare que a gente está vendo uma lane entre uma Orianna e uma Akali. A Orianna está acabando de chegar na lane e na hora que ela encosta na lane, a Akali já vai para cima dela e consegue colocar um zoning de susto através da sua fumaça. Percebe que a Orianna não consegue avançar muito bem até que a fumaça acabe. E na hora que ela acaba, ela volta à lane normalmente. Mas enquanto a fumaça da Akali está ativa, percebe que ela fica lá atrás sem ter chance de avançar na wave, já que ela não sabe onde a Akali está por conta da invisibilidade. Agora eu queria que vocês reparassem nesse confronto que ocorre entre o Echo e o Kha'Zix no meio dessa teamfight. Eu deixei o vídeo um pouco mais lento para vocês tentarem conseguir entender o que vai acontecer em relação às skills, né? Repare que o Echo entra no W dele e o Kha'Zix fica invisível.
E na hora que ele fica invisível, o Echo é obrigado a ultar por não saber onde o Kha'Zix está. Mas na verdade, ele aparece do outro lado da teamfight. Mas só pelo fato de ele ter ficado invisível e de ter a ameaça do Burst, o Echo é obrigado a usar a habilidade e assim perder a eficácia em sua teamfight, né? Agora, olhando o lado do Kha'Zix, a visão dele, no caso, a gente consegue ter uma melhor referência do que aconteceu nessa teamfight. Então, novamente, eu vou deixar o vídeo um pouco mais lento para vocês entenderem bem. E olha o que realmente acontece, né? Repare que o Kha'Zix entrou no Echo, combou, e na hora que ele ulta, ele não tenta burstar o Echo, ele simplesmente corre para baixo. Mas mesmo assim, o Echo é obrigado a ultar com medo do burst que ele pode sofrer do Kha'Zix, né? Já nesse último exemplo, eu vou pedir para que vocês reparem no que acontece entre o Kha'Zix e o Tenno no meio dessa teamfight. Eu novamente deixei o vídeo um pouco mais lento, já que a jogada acontece muito rapidamente, né? Então repare que ela começa ali pelo Blue e ela vai se estendendo até a bot side. O Kha'Zix entra com seu E, e na hora que o Tenno dá a primeira skill dele, repare que o Kha'Zix dá uns 2 passos para trás. O Kha'Zix volta, e na hora que o Tenno usa o seu R, ele dá novamente alguns passos para trás, com medo do burst que o Tenno oferece a ele. Então reparem que isso é um zoning muito importante, já que o Kha'Zix não consegue oferecer uma perseguição, assim um chase, né, para matar os outros aliados que estão perto do Tenno, né, ao redor. Então repare que essa ult do Tenno salvou todo mundo que estava ali, ou pelo menos um usuário que o Kha'Zix poderia burstar, né? Ao decorrer da jogada, o Tenno passa o muro, né? Agora, vendo pela visão do Tenno, reparem que em momento algum o Tenno tinha a intenção de matar o Kha'Zix. Ele simplesmente queria oferecer esse zoning, no caso esse risco ao Kha'Zix, para que ele recuasse, assim não conseguindo matar o seu time, né? Ó, preste muita atenção no Tenno. Ele dá o seu W, ele não consegue dar o Q e desiste da jogada. Repare que em momento algum ele tentou ir para cima do Kha'Zix. Ele simplesmente foi para trás e pulou o muro sem querer dar prosseguição na jogada. Assim fazendo que o zoning da ultimate dele evite que o Kha'Zix elimine alguém do seu time. Agora, depois de ter visto esses exemplos, eu acho que deu para entender bem a ideia que queremos transmitir, que seria de algum campeão invisível conseguir zonear alguém ou até mesmo uma área inteira através de sua invisibilidade, com o risco que ela oferece. Depois de visto sobre o zoning de susto, a gente vai passar para o zoning de movimento. O zoning de movimento é nada mais que você zonear alguém através da sua movimentação, ou seja, você conseguir dar meio que um predict de um movimento que a pessoa faz através do seu movimento. Eu sei que ficou meio estranho eu falando agora, mas vai dar para entender melhor quando a gente ver alguns exemplos sobre isso, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, eu vou pedir para que vocês reparem na movimentação entre a Syndra e a Orianna. Percebe que em todo momento que uma vai para um lado, o outro vai para o outro lado oposto. Assim sempre criando uma diagonal entre os dois, né? Essa partida aconteceu no Raelo, ou seja, tanto a Syndra quanto a Orianna são pelo menos mestre ou mais. E como eu disse antes, eu queria que vocês reparassem entre a movimentação que vai ocorrer entre a Syndra e a Orianna. Percebam que sempre quando uma vai para um lado, a outra tem que ir para o outro lado. Assim sempre ficando na diagonal, como dito antes. Então bora dar um play no vídeo e percebam que a Syndra já começa do lado esquerdo da lane, enquanto a Orianna tem que ficar do lado direito. E ao decorrer da lane phase, percebam que elas vão trocar de lado. A Orianna vai para o lado esquerdo e a Syndra para o lado direito. Nesse momento aí, ó, percebe que a Syndra desce, enquanto a Orianna vai começando a subir. Assim eles invertem a posição em que estavam no começo da lane. E a lane começa a permanecer desse lado, sempre na diagonal. Quando a Orianna desce para o lado direito, a Syndra sobe para o esquerdo. Então sempre fica essa dança de movimentação que é muito importante para uma lane phase. Você pode setar um gank a partir dessa jogada, que é justamente o que vamos ver no próximo exemplo no vídeo do Hakim. Então eu vou deixar sem câmera só para vocês verem como realmente foi uma jogada planejada por ele e não uma coincidência do Echo ter ido para um lado da lane, que ele queria
para o Fiddle conseguir um setup de gank bom. Então, bora ver. Ult tem, né? Não? Não. Tá morto ele então. Você conta pra ele ou eu conto? Ah, Ele tá morto. vou botar aqui, Beita o E dele então. Eu vou fazer, ó, vou fazer ele, né? Vou puxar pra cá. Já era, tá morto, tá morto, tá morto. Eu vim pra cá, ele só desceu. Eu falei, não, nem fudendo que ele vai cair nessa. E agora, com a câmera, bora explicar melhor o que ocorreu nessa jogada. Percebe que o Hakim está de Zed contra um Echo e o Fiddle começa a subir para realizar um gank em cima dele. Então repare que para fazer o setup do gank, o Hakim vai para o lado de cima da lane, assim fazendo com que o Echo naturalmente vá para o lado de baixo, assim fazendo a diagonal e criando um bom ângulo para o Fiddle ultar. Se nós repararmos no minimapa, ele já está preparado ali nas aquâminas. Então com isso o Hakim vai para cima, que nem nós falamos, e o Echo vai para baixo naturalmente. Assim o Fiddle conseguindo executar um gank muito fácil, tudo por conta dessa movimentação de lane phase, que é muito importante você conseguir entender esse conceito. E depois do zoning de movimento, logo em seguida vem o zoning de roaming, que nada mais é aquela situação chata que o cara sai da lane e você não pode acompanhar, justamente porque ele pode te matar no meio do caminho. Então é mais comum a gente ver esse tipo de zoning ocorrendo quando você está contra um assassino na lane. Por exemplo, vamos analisar o caso do mid de uma Syndra contra um Talon. Bom, então, nesse exemplo, vamos analisar o que acontece quando o Talon sai para dar roaming e a Syndra não pode acompanhá-lo. Percebe que o Talon está ali, ele tenta puxar a lane toda, né, para encostar na torre. Percebe que assim que ele puxa, ele começa a subir, enquanto isso a Syndra começa a frisar. Então nesse ponto do jogo, não tem como a Syndra acompanhar o Talon. O máximo que ela pode fazer é pingar, igual ela já está fazendo ali no minimapa. Então o Talon sobe, ele dá o roaming dele. Dessa vez ele não conseguiu pegar nenhuma kill, nenhum abate, né? E o máximo que a Syndra pôde fazer é controlar o wave. Assim que ela vista o Talon no top, ela puxa totalmente, assim fazendo com que o Talon perca algum CS, além da experiência que ele perde por ter deixado a lane. Mas normalmente, esses roamings dos assassinos, como o Zed ou Talon, ou qualquer outro assassino que tenha no mid, você não pode acompanhá-lo na maioria das vezes, já que se você for, ele pode te matar no meio do caminho, sozinho ou com a ajuda do jungle. Que é o que vamos ver no exemplo a seguir. Percebe que a gente está vendo um replay de uma partida de um Veigar contra um Fizz. E repare que só o Veigar está na lane, ou seja, o Fizz ele está desaparecido no mapa, provavelmente voltando da base. E percebe que está ocorrendo invade ali na parte do topside. E nisso o Veigar vai fazer uma rotação que ele não pode, porque se o Fizz achar no meio do caminho, ele mata muito fácil o Veigar, né? Então percebe que o Veigar vai inocentemente ajudar o Jax, que acaba sendo burstado, e logo depois que o Jax é burstado, ele fica totalmente vulnerável para um chase que acontece da parte do Fizz, né? Então ele acaba morrendo na inocência de querer ajudar o time dele, sendo que ele não pode, porque se ele for ajudar no meio dessa rotação, ele pode ser pego e abatido muito fácil pelo Fizz, que é um assassino. Então percebe que quem morreu primeiro foi o Jax, mas logo na sequência ele morreu por consequência de acompanhar uma jogada que ele não pode. Ou seja, o certo a se fazer era ficar ali no mid, puxar a lane e infelizmente ver o Jax morrer, já que ele não pode fazer nada. E isso é uma jogada que acontece bastante no low elo, de você sempre querer ajudar e no fim acabar se ferrando bastante, né? Então sempre a gente ter consciência do que a gente pode e daquilo que a gente não pode fazer. Bom, e agora que já vimos sobre o zoning de roaming, vamos para o zoning de mapa, que nada mais é naquela jogada que acontece que você quer passar para um lugar, seja para defender uma torre, ou para formar um wave, ou para que seja lá qual for o motivo, e você não pode passar pelo caminho mais curto, já que por lá oferece uma ameaça. Aí você tem que dar a volta inteira, ou seja, contornar o local pelo caminho mais longo para chegar até o seu destino, seja para defender a torre, ou seja lá o que você for fazer. Então isso é o que nós chamamos de zoning de mapa. E agora bora conferir alguns exemplos sobre ele.
Nesse exemplo, talvez fique um pouco confuso de entender o que está acontecendo, mas percebam que está ocorrendo uma teamfight entre os dois times e logo depois o time do Veigar se dirige para o mid para fugir, já que eles estão perdendo a luta, né? E repare que eles não podem passar pelo mid, já que o time inimigo pode prosseguir com a jogada, né? Então eles têm que dar a volta inteira para defender o T2. Percebe que o Veigar ele não consegue passar pelo caminho mais curto, já que lá oferece um grande risco dele poder levar um engage ou até mesmo morrer por algumas habilidades, por exemplo, as magias do Ezreal que acabaram de aparecer, né? Então ele tem que dar a volta inteira para defender a sua torre, e isso é o próprio zoning de mapa. Ele tem que contornar pelo local mais grande, ou seja, o local que demora mais tempo para chegar ao destino dele, que nesse caso seria defender a T2. Nesse exemplo não aconteceu nada demais, mas na maioria das vezes o inimigo consegue assim tirar uma lasca da torre ou conseguir algo a mais, tirar um wave sua. Em geral ele te atrapalha por já tirar o seu tempo, que é muito precioso em uma partida. E além disso, ele pode levar algum outro recurso, como tirar uma lasca da torre ou te negar alguns minions. E logo depois de termos visto o zoning de mapa, por último temos o zoning de jogo, que isso ocorre em todo jogo, em toda partida, que é aquela situação quando o seu time está atrás e não consegue nem sair da base para entrar na jungle ou para formar um wave, ou que seja, ele é limitado a ficar dentro da sua base sem ter nenhuma chance de sair, assim como nós vamos ver no vídeo seguinte. Bora lá! Nesse exemplo, a gente traz um replay que mostra bem essa situação. Repare que o time vermelho está bem acuado, perdendo totalmente o jogo. E o máximo que ele consegue fazer é farmar os waves que estão dentro da zona de segurança deles. No caso, como o Darius está farmando lá na bot lane, que seria no caso perto de sua base. Repare que o Karthus também farma do mid e o TF também farma do topo. Percebe também que o Lulu guarda as entradas da jungle. No caso, ela botou duas wards ali já perto da topside. E o jogo permanece nesse estado até que alguma mudança seja feita. No caso, ou eles percam de vez, ou eles consigam uma virada com alguma jogada que surpreenda o time inimigo, né? Mas como eu disse, nesse caso é muito difícil, porque o jogo já está muito controlado para um dos lados. No caso, para o lado azul. E outra coisa que reforça muito isso, percebe que eles não conseguem passar daquela linha. Se eles passarem por ali, eles têm um grande risco de levar um engage e morrer. Então percebe que as wards dele ficam muito, mas muito recuadas, bem nas entradas da jungle. Mas como no caso do time inimigo é um time que tem um engage muito forte com o Rakan, e seguido com o follow-up da Kiana, percebe que nem aquelas wards adiantam. Eles já levam um pick-off logo de cara. Mesmo com duas pinks dando visão para eles, eles não conseguem evitar a jogada de tão rápido que é a entrada do time inimigo. Então para vocês verem o quão importante esse zone acaba sendo, né? Eles não conseguem avançar nem um pouquinho a mais para pôr aquela ward que poderia salvar no caso dessa play, né? Repare que só um deles morreu, mas poderia ser pior, poderia ter morrido eles dois, no caso a Lulu e o TF, e ter sido o jogo deles, né? Acabado o jogo ali. Então realmente é uma situação bem difícil de voltar, e ainda mais que tem um Baron, né? Se eles não conseguem chegar nem naquela parte da T2 para pôr ward, imagina no caso do Barão. Então realmente é um zone bem chato de se levar, porque como o próprio nome já diz, é um zone de jogo. Envolve o jogo inteiro, todas as lanes. Então realmente é bem difícil de se lidar. E é isso, né, galera? Esse foi o nosso vídeo sobre zoning. Espero que a gente consiga ter ajudado vocês em alguma coisa. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixe aí nos comentários para a gente trazer mais vídeos como esse. E também não deixe de deixar aquele seu like e compartilhar também com seus amigos. Dá um trabalhão fazer esse tipo de vídeo, então o seu like e o seu comentário têm uma grande importância para a gente trazer mais vídeos como esses, assim como já foi dito antes, né? E é isso, a gente vai encerrando o vídeo por aqui e até o próximo. Falou!